Nesta aula, nós vamos iniciar a criação do projeto Blazor Server aderente às diretrizes da Clean Architect. Nós vamos usar o Visual Studio 2019 e o ambiente do NET5. Eu estou usando a versão 16.8.4 do Visual Studio 2019 Community. Assim nós vamos iniciar criando uma solução em branco chamada e-catálogo e a seguir nós vamos incluir nessa solução 3 projetos do tipo Class Library. O projeto Core, Use Cases e Data. São todos projetos do tipo Class Library. E um projeto do tipo Blazor Server, que é o projeto Blazor. Então eu vou abrir aqui o Visual Studio 2019 Community. Vou selecionar a opção Create New Project. Aqui eu posso selecionar aqui dos templates recentes, Blank Solution. Ou se ele não aparecer ali, eu digito aqui, Blank Solution e vou localizá-la aqui, Blank Solution. Criar uma solução vazia que não contém projetos. Vou clicar em Next. Aqui eu vou dar o nome para a solução e-catálogo. E aqui eu vou salvar isso numa pasta que eu vou chamar de curso Blazor. Vou clicar em Create e você vai ver que ele vai criar aqui um projeto com uma solução. Então agora eu tenho uma solução em catálogo. Eu vou aqui no menu File, eu vou dar Add New Project e vou incluir agora os projetos. Primeiro eu vou incluir os 3 projetos do tipo Class Library. Então eu vou clicar em New Project, vou selecionar aqui Class Library Net Standard. Vou selecionar Next. Então o primeiro vai ser e-catálogo, ponto. Então eu vou usar essa anotação, o nome da solução, ponto, o nome do projeto. Vou começar com o projeto Core, que é onde nós vamos definir as nossas entidades. Vou clicar em Create, ele vai criar um projeto do tipo Class Library na solução. Olha aqui, essas classes que ele cria para o padrão, depois eu vou remover todas elas. Então eu vou continuar incluindo os projetos. Vou incluir o outro projeto, vou aqui em File, Add New Project, vou repetir o procedimento, Class Library Net Standard, Next, aqui e-catálogo, ponto Use Cases, que são os casos de uso, onde nós vamos definir o comportamento da nossa aplicação. Vou clicar em Create, da mesma forma ele vai criar aqui o projeto na solução, vou dar File, Add New Project, o último projeto Class Libraries. Se ele não aparecer aqui, você digita aqui, Class Library e seleciona, Class Library Net Standard. Procura aqui, Net Class Library Net Standard. Dá um Next e catálogo, data, que é a nossa camada de acesso a dados. Vou clicar em Create e por último, eu vou criar o projeto Blazor Server. Add New Project. Aqui eu vou selecionar Blazor App ou Blazor App aqui, tanto faz, né? É a mesma coisa, você selecionar aqui ou aqui. Vou clicar em Next, aqui eu vou chamar e-catálogo Blazor. Vou clicar em Create e aqui, eu estou usando o ambiente do NET5, vou criar um projeto Blazor Server App. Vou deixar configurado para HTTPS e vou clicar em Create. Então está aqui meu projeto Blazor Server. Se eu entrar no meu projeto, ele vai ver, eu já voltei aqui com o Target Framework definindo como NET 5.0. Eu vou copiar esse código e vou verificar nesses projetos Class Libraries que eu criei. Por exemplo, o eCore, ele está Net Standard. Eu vou deixar ele para Net 5. O Data, da mesma forma, Net Standard para Net 5. O Use Cases, Net 5. Aqui é Net 5. Pronto, assim eu tenho todos os projetos, né, o Use Cases, o Data, o Core e o Blazor no Net 5. Então eu posso fechar todas as tabs aqui e está aqui a minha solução com os meus projetos. Então agora eu vou definir as dependências entre os projetos e os relacionamentos. Ao fazer isso, nós devemos atentar para a regra de dependência da Clean Architect, que diz que o projeto de domínio não pode ter dependências, nenhuma, e que as dependências elas devem fluir dos círculos externos para os círculos internos e não o contrário. Então assim, o nosso projeto Core não vai ter dependência nenhuma, ele não depende de nenhum projeto. O projeto Use Cases vai depender do projeto e-catálogo Core. O projeto Data vai depender do e-catálogo Use Cases e o projeto Blazor vai depender do Core, do Use Cases e do Data. Então eu vou voltar aqui no meu projeto, vou estender aqui. O Core não tem nenhuma dependência, então com ele eu não vou mexer. No Use Cases, o projeto Use Case, ele vai depender do Core. Então eu clico com o botão direito, coloco Add, deixa eu trazer mais para cá, clico com o botão direito, coloco Add
projeto referência, ele vai me abrir aqui. O projeto use case, ele vai depender do core. Então eu marco o projeto core e dou um OK. Quando eu faço isso, ó, ele vai aqui nas dependências, em projects, me indicar qual é o projeto do qual ele depende. O use cases depende de core. E agora eu vou fazer para o data a mesma coisa. Para o projeto data, add, projeto referência. O projeto data vai depender do projeto use cases. Então vou dar um OK. E o projeto Blazor, vou clicar com o botão direito, Add, projeto referência, ele vai depender do use cases, do data e do core. Vou dar um OK. Então olha aqui nas dependências, olha aqui os projetos, ó, tá dependendo. Então agora se eu abrir cada um dos projetos que eu criei, ó, o Blazor, as dependências aqui, ó. O Blazor, o core, ó, não tem nenhuma dependência. O data depende do use cases e use cases depende do core. Então estão definidas aqui as nossas dependências. E agora nós podemos conferir se estamos obedecendo a regra de dependência da Clean Architecture. Primeiro eu vou ajustar aqui o nome dos projetos à figura da Clean Architecture, que usa os círculos concêntricos. Então, para ajudar o entendimento, né, entender a estrutura e o relacionamento entre os projetos da nossa solução. Então o projeto Core, ele está no círculo mais interno, ele é o nosso domínio. A seguir nós temos o projeto Use Cases, depois o projeto Data e mais externamente o projeto Blazor, que é a nossa interface com o usuário. Então aqui, ó, o Core ele não tem nenhuma dependência. Use Cases ele vai depender do Core. O Data vai depender do Use Case. E o Blazor vai depender do Data, do Use Cases e do Core. Então eu posso confirmar, e foi isso que nós implementamos, e nós vemos que nós estamos obedecendo a regra de dependência, que afirma justamente esse fluxo de dependência dos círculos externos para os círculos internos. Eu não posso ter nenhuma dependência dos círculos internos para os externos. Como foi isso que nós implementamos, os nossos projetos estão criados e as dependências já estão corretamente definidas. Na próxima aula eu vou iniciar a definição de cada um dos projetos.